Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim, é claro. Hoje nós temos uma palavra do nosso coração para o coração de vocês, da nossa casa para a casa de vocês, seja lá onde vocês estiverem, e nós vamos falar hoje sobre espiritualidade. A espiritualidade de Jesus, que tem absolutamente tudo a ver com a possibilidade de nós sermos pessoas normais, mas com o coração voltado para as coisas mais que estão para além dessa matéria, né? Inclusive, eu tenho hoje, assim, como base, um texto que você deve conhecer, que está no capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5 de Lucas até o versículo 11, do versículo 1 até o 11, e ele vai tratar de um assunto que eu já tenho conversado com vocês algumas vezes, e uma dessas vezes que Jesus estava lá para falar a respeito das coisas, né, das coisas da vida, das coisas de Deus. Eu não sei bem qual era a mensagem que ele estava ensinando ao povo. Diz o texto que vinha uma multidão e vinha tratando com Jesus, e eles vinham caminhando pela beira-mar, e enquanto essa cena estava acontecendo à beira-mar, alguns homens estavam lavando as redes, e estava identificado um deles como Simão Pedro, e estava lá lavando as redes, tinha passado a noite toda pescando e não pegou peixe algum, certo? Não pescou nada, mas estava lá tentando, estava provavelmente chateado, né? Provavelmente chateado. Essa é a segunda cena, mas ele estava lá, e eu acho interessante porque ele estava numa esperança grande. Por quê? Porque ele estava lavando as redes, estava consertando as redes. Diz outro texto lá que diz que ele estava consertando porque as redes estavam rasgadas, né? Talvez bem usadas, talvez tendo explorado bastante o seu instrumento de trabalho, mas naquele dia ele não pescou nada, apesar de ter passado a noite toda tentando no meio do mar. Enfim, temos duas cenas interessantes, uma cena de Jesus e a cena de Pedro. Pedro não conhecia Jesus, que na verdade esse tempo ele não era chamado de Pedro, porque era uma prática dos rabinos mudar o nome da garotada, né, da turma, dos seus discípulos. Então Pedro ainda era Simão, Simão Pedro, depois Simão Pedro, e assim foi chamado depois de Pedro, como nós conhecemos hoje, como o apóstolo Pedro. De um lado, Jesus estava lá, estava ensinando, e eu não sei exatamente o que ele estava ensinando, só sei que ele estava instruindo hoje. Diz o texto como palavra de Deus. Mas que é palavra de Deus? Palavra de Deus seria aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Eu acho que é muito mais do que isso. Palavra de Deus tem muito a ver com a necessidade do coração do ser humano. Por isso que eu vou falar hoje sobre espiritualidade. Espiritualidade como algo que nasce no meu coração, que vem ao meu coração como propósito de Deus, sem eu perder esse coração de Deus, mas também com os pés firmes no chão das nossas frustrações diárias, assim como Pedro estava. Então, nós não temos necessariamente um materialismo para falar, nós não temos uma coisa que é sacrossanta, porque nós não estamos dentro de uma igreja, nós estamos na vida comum, no lugar de trabalho, nós estamos andando pela praia. Por quê? Porque era a realidade daquela gente. Então nós temos aí um Jesus que entra no barco de Simão Pedro, né? Simão Pedro está lá, mas e recebe Jesus. Pedro, Simão, eu posso entrar no teu barco? Sim, claro. E eu gosto muito dessa ideia de Jesus entrar naquele barco, porque ele escolhe o de Simão. E provavelmente o de Simão, por quê? Porque ele estava querendo trabalhar o coração de alguém, e chegou lá no barco de Simão, e ele de repente tem uma conversa com Simão muito rápida, mas ele vai lá e despede a multidão. Olha o texto dizendo que ele despede a multidão. Quando ele despede a multidão, eu gosto muito disso, porque na espiritualidade você não prende, você não é uma espécie de proselitismo para minha igreja, para minha fé, para minha religião. Não, é uma espiritualidade viva. Você está bem, você é livre, então você vai, você volta, você vai para casa.
você vai cuidar da sua vida, e eu gosto muito dessas coisas interessantes. Apesar de que eu gosto muito do termo igreja, a igreja é realmente algo extremamente necessário para as pessoas, principalmente quando elas não veem uma outra coisa a não ser essa possibilidade de vida. Mas é bom, vale a pena, pode continuar indo à sua igreja normalmente. Jesus entra no barco, despede a multidão e volta-se para Pedro. Apesar de tudo, Pedro está lá, ouve, tem aquela sensibilidade de ouvir Jesus, e Jesus disse: Pedro, Simão, sabe de uma coisa? Vá para as águas mais profundas e lance a sua rede. E ele vai lá, dizendo o quê? Mas Senhor, pelo amor de Deus, né? Eu sou o profissional da área. Eu trabalhei a noite toda, nós não pescamos nada, cara. Hoje foi horrível. E eu até fico me lembrando que eu também sou assim, né? Que muitas vezes eu trabalho com turismo aqui em Maceió, e eu vou trabalhar e pelejo lá, tento vender um passeio para cá, um passeio para lá e tal, diante da rua lá em frente aos hotéis. E fico tentando pescar também, e às vezes eu não pesco nada. E eu tenho que vir para casa, eu não lavo a minha rede, mas eu lavo o meu carro, eu guardo para o outro dia. Mas só que essa questão do outro dia, Jesus chega de repente, e na sensibilidade de Pedro, ele percebe isso, e Jesus diz assim: Pedro, vamos agora, já é o dia, cara. Você está esperando para o outro dia? Não, mas o dia é agora. Vamos lá, já nasceu o dia, não estava de manhã? Não passou a noite toda pescando? Esse outro dia é agora, vamos lá. Vamos pescar, mas já passei a noite toda. Mas tudo bem, eu sou um homem respeitador, eu respeito os mestres, então, já que o mestre está falando, eu vou pescar. Vamos lá, galera. Vamos para as águas mais profundas, como ele está dizendo aqui. Vamos lá para as águas mais profundas, e ele vai para essas águas mais profundas. Ele lança a rede. Quando ele lança a rede, ele pesca tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes vão se rasgando, o barco só falta afundar, aquela coisa toda, talvez cheio de hipérbole, mas o fato é que eles pescaram muitos peixes, e ele fica impressionado com aquilo tudo, né? E eu fico imaginando que aí tem uma lição muito interessante para a nossa espiritualidade. Por quê? Porque às vezes a nossa fé, ela nos leva a cruzar os braços. Às vezes a nossa insensibilidade já nos cruza os braços. Imagina uma fé que nos leva a cruzar os braços. Então, a proposta que eu vejo como espiritualidade de Jesus é cuidado com aquela fé que te faz cruzar os braços. Não era necessariamente uma garantia de que tudo ia dar certo, simplesmente porque Jesus está naquele barco, não significa que tudo vai dar certo. Por quê? Porque na espiritualidade viva, a vida, ela tem as suas normas, ela tem os seus critérios, ela tem os seus altos e baixos, ela tem os seus pra lás e pra cás, entendeu? Então, naquele momento, foi um momento mágico, foi um momento lindo, que de repente Pedro, acontecem as coisas, mas às vezes não acontece. Nem acontece na minha vida, nem acontece na sua vida, muitas vezes. Eu tenho 65 anos de idade, posso garantir a vocês que nem sempre as coisas dão certo para mim. Mesmo eu tendo Jesus em minha casa, aliás, mesmo eu acreditando que tenho Jesus no meu coração, mesmo depois de eu ter feito uma oração, mesmo eu estando dentro de uma igreja ou não, não interessa onde eu estou, não interessa o que eu esteja fazendo, não interessa se eu esteja com fé ou sem fé, as coisas vão de altos a baixos. Então eu devo ter cuidado com a fé que gera em mim um triunfalismo que é barato. Triunfalismo barato, tipo aquela espiritualidade tabajara. Venha, porque aqui os seus problemas estão resolvidos, aqui seus problemas estão resolvidos. Então, quando há essa promessa, eu me preocupo com o tipo de gente que eu estou criando. Eu não crio o tipo de gente que conserta a rede e que lança as redes, agora com uma sensibilidade, que tem os pés no chão, mas o coração em Deus. Ou tenho o coração em Deus, mas não me esqueço que os pés estão nessa história. Então ele vai lá e lança a rede. Jesus manda ele ir para as águas mais profundas, ele lança a rede e ele agora pesca muitos peixes, e isso é simplesmente impressionante. Por quê? Porque a gente percebe
que a maioria dos casos que nós conhecemos, a gente quer um Deus que seja super poderoso. Aliás, nós gostamos de dizer o onipotente, mas o onipotente, ele não trabalha para mim. Ele não manda os peixes, nem as coisas vão caindo do céu e nem as coisas vão sair da água e o peixe vem para o meu barco. Peixes, vá para o barco de Simão Pedro. Peixes, vamos lá, cardômenos, vocês, de onde vocês estiverem, vocês ouçam minha voz e venham para cá. E subam aqui para o barco. Poderia ter feito assim? Não sei dizer isso. Mas uma coisa eu sei. É que na espiritualidade viva, a gente começa a perceber que a bênção de Deus, ela não acontece de cima para baixo. Ela não acontece a partir da mão de Deus. Ela acontece a partir das nossas mãos. Eu tenho que seguir em busca daquilo que eu acredito. Meus pés no chão, mas o meu coração em Deus. A bênção, ela não vem senão a quatro mãos. Por quê? Porque a bênção é uma construção. A bênção, ela acontece a partir do momento em que eu me proponho a ir buscar. Eu é que me proponho a ir buscar. Não é uma mágica que cai do céu, que acontece. Não é o fator externo, mas é mais o fator interno. Deus pode até fazer alguma coisa por mim, mas ele faz a partir de mim. A partir das minhas mãos, a partir da minha consciência. Porque a religião, ela te faz cruzar os braços quando ela te mostra que as coisas já estão prontas. Vai lá que já está certo. Vai lá que a mensagem já te garante a vitória já está garantida, a vitória é nossa. Mas essa mensagem não é uma mensagem para uma vitória sem luta, mas uma vitória com luta, uma vitória com trabalho, uma vitória que nasce a partir da minha esperança, mas não é uma esperança de cruzar os braços. É aquela esperança de Paulo Freire, né, que vem do verbo esperançar, que se você acredita, então você vai atrás. Esperançar, não no sentido de cruzar os braços, mas de ir adiante, de seguir em busca daquilo que você quer. É uma esperança de um verbo que te manda buscar alguém para fazer de modo diferente para que as coisas aconteçam. Eu acho isso uma palavra de Deus para o meu coração. Por quê? Porque o homem que está frustrado, mas é um homem que está esperançoso. E o homem que está esperançoso é aquele que exerce a sua espiritualidade a partir de uma esperança de ir buscar aquilo que está para acontecer. E é aí que as coisas acontecem. O dente ele não vai ficar saudável sem eu ir para o dentista. O meu coração ele não vai ficar saudável se eu não praticar exercícios físicos e não for ao cardiologista. Entendeu? Eu não vou ficar fortinho se eu não malhar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me curar, mas curar indo em busca de profissionais. E nisso aí está a minha espiritualidade, mas é claro que está. Por quê? Porque eu vivo uma espiritualidade que não me desumaniza, mas uma espiritualidade que me deixa mais antenado à minha humanidade. Então eu preciso ter cuidado com uma religião que é castradora dessa minha humanidade. A condição humana, ela está para absolutamente todas as pessoas. E eu não estou falando isso de uma forma soberba, né? A soberba, ela precede a queda. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso a partir da minha consciência, a partir de uma evolução da minha consciência, a partir do Jesus que trabalha o meu coração. E por que Jesus, muitas vezes, na Bíblia, a gente vê Jesus assim, um pouco com raiva, né? Meio aquele sintoma de ojeriza, né? Para com os religiosos de sua época. É porque, gente, se você for olhar, muitas vezes nós, crentes, somos muito chatos. Muitas vezes nós, porque eu não vou falar eles, os crentes, porque eu vou me colocar também nesse grupo, né, nesse agrupamento. Por que os crentes muitas vezes são tão chatos? Por que nós crentes muitas vezes parece que nós valorizamos muito o poder do diabo, o poder de Satanás? Nós temos vendo em tudo assim, né,
vivemos numa espiritosfera, de forma que nós vemos demônio em tudo, demônio nos trajes das pessoas, principalmente nos das mulheres, né? Nós vemos demônio naquilo que nós lemos, que nós assistimos, demônio em tudo, e a gente fica com medo. Para que a gente precisa ter medo? Veja só, no caso de Pedro, depois que pesca tudo, ele fica lá, aí vem aquele momento religião de Pedro. Pedro estava conhecendo apenas um homem, um mestre, mas agora ele vai conhecer Jesus, o Filho de Deus, o Senhor. Então, o que acontece? Quando ele pesca aqui dali, ele fica tão entusiasmado com a vida, tão maluco diante de tudo aqui, porque é muito louco aquilo que estava acontecendo. Aí ele se prostra diante de Jesus. Né, naquela sua liturgia, né? Aí Jesus disse: rapaz, não precisa disso. Não, mas é porque eu sou um pecador, porque, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu tenho visto a grandeza de Deus, e assim. Cara, Jesus diz: não precisa disso. Não precisa ter medo de mim. Não precisa ter medo dessas coisas. Há um chamado para você. Eu vou te fazer um desafio. Qual é a tua profissão? Eu sou pescador. Pois a partir de agora você vai ser pescador de homens. Vocês vão ser pescadores de homens. Né? Ele está dizendo para todo mundo. Ele está dizendo para mim. Para quê? O que ele está dizendo para mim? Que eu agora vou ser um pregador do evangelho, meu irmão. Aleluia. Não, querido. Ele está dizendo, sabe o quê? Que eu vou ressignificar o meu trabalho. Não é o meu emprego. Emprego, eu estou ali porque sou obrigado para poder ganhar a minha subsistência, né? É trabalho de subsistência. Eu trabalho para ganhar o meu dinheirinho, eu trabalho por causa do dinheiro. Jesus manda a gente ressignificar o nosso trabalho. Ressignificar o nosso trabalho significa assim: tudo que eu vou fazer agora tem a ver com a humanidade, tem a ver com o outro. Eu faço, estou ganhando meu dinheiro, é claro que eu não vou trabalhar de graça, né? Mas tem algo a mais, tem um sentido a mais, né? É como uma vez eu estava lendo um exercício de um sapateiro, né? E ele diz assim: meu filho, eu nunca lhe vi você tão feliz desse jeito. Você está falando, cara, eu estou impressionado com o seu trabalho hoje. Ele diz assim: é porque eu estou fazendo como quem faz para Jesus. Ele está lá ganhando seu dinheiro, está engraxando, está lá embaixo, né, mexendo com o sujo do sapato do outro, mas ele diz: eu estou fazendo como quem faz para Jesus, como quem faz para o Senhor. Ele está ressignificando, ele está deixando a pessoa mais bonita, está fazendo com gosto. Trabalhar com prazer é ressignificar o seu trabalho. Sabe, porque você trabalha mais do que para receber o teu dinheiro, receber o teu salário. Você faz com garantia, você vai construtor, então você está fazendo um lar, não está fazendo uma casa. Você não está simplesmente ensinando, sendo professor de criança, você está fazendo com que estas crianças sejam alunos, ou seja, sem luz, né? Aluna não luz, tá faltando luz. Eu estou dando luz à tua vida para que você possa seguir mais adiante. É ressignificar o teu trabalho. Você não vai ser mais pescador de peixe apenas. Você vai ser pescador de seres humanos. E ele larga tudo e segue Jesus. E por que ele larga tudo e segue Jesus? Não, porque agora eu vou ser missionário. Eu fiquei impressionado uma vez. Eu estava fazendo parte de um congresso de missionários, né? Aliás, missões internacionais, transculturais, né? E deram oportunidade a quem quisesse fazer pergunta, né? E como eu estava falando muito sobre largar tudo para servir Jesus sendo missionário, lá na África, lá não sei aonde, tal. Aí eu levantei a minha mão, aí peguei o microfone e fui perguntar à pessoa lá, que estava lá na mesa, né? Eu disse assim: por que essas pessoas, por que vocês não instruem a gente, né? Instruem as pessoas, aos possíveis missionários, a fazerem, a trabalharem, né? A serem odontólogos, médicos e enfermeiros, e professores, e educadores de uma forma geral, trabalhar assim. Trabalhar isso, se formar, buscar uma formação para chegando lá em um outro país, a pessoa trabalhar
a condição dos seres humanos. Aí ela disse, como é o seu nome? Eu disse, Josué Gomes. Pois olha, seu Josué, irmão Josué, deixa eu dizer uma coisa, o senhor está em um simpósio, né, em um congresso de missionários. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Aí eu, tá, não cabia mais palavras. Eu acho que a coisa funciona bem diferente. Eu acho que a gente precisa colocar os pés no chão. Eu acho que a gente precisa cuidar de gente como gente, não numa espiritosfera, mas numa atmosfera, numa visão mais global de seres humanos, como irmãos e irmãs em toda a região desta terra. Buscar uma espiritualidade com o pé no chão. Buscar uma espiritualidade que está para além de tudo isso que nós vimos, que nós observamos, que nós estamos buscando, correndo atrás, mas ver condição do ser humano em se melhorar como ele é, procurando se melhorar como ser humano, trabalhando com as suas frustrações, mas a partir de uma sensibilidade de Deus em sua vida, a partir de uma sensibilidade de Deus. Ressignificar a profissão é uma bênção. Ressignificar a tua condição humana é uma bênção, porque Deus sabe que nós somos pó e cinza, que nós somos seres humanos frágeis e Deus nos conhece na nossa fragilidade. Então, mais do que viver essa condição humana de uma espiritualidade que me faz triunfante em tudo que eu faço, uma garantia, não. Eu estou vivendo aqui no mundo, tereis aflições, então eu estou vivendo as minhas aflições diárias. Eu estou, de repente, entre os meus cânceres e as batidas do meu carro. Quando eu tenho carro, quando eu quebro a minha bicicleta. Eu estou vivendo entre essas situações, entre sorrisos e lágrimas, entre altos e baixos, e vivendo, e que a ideia está em ouvir Deus nos dizer que eu estou junto com você no teu trabalho, eu estou junto com você nessa tua lida, eu estou junto com você na tua vida do jeito que ela é. Ou seja, é uma espiritualidade de novo viver, é uma espiritualidade que tem a ver com a nossa vida em tudo, com as nossas escolhas, com a nossa fala, com o nosso sentimento e com Deus nessa caminhada dia após dia. Amém, gente. Amém. Deus abençoe você. Deus guarde o seu caminho junto com os seus cuidados. Deus te abençoe de forma que você tenha sensibilidade para onde o vento está soprando. E eu entender que o Espírito está me motivando a viver esta humanidade neste caminho, às vezes tão difícil. Nesse caminho, às vezes tão complicado. Muitas vezes eu não vou conseguir nem tirar a pedra do caminho. Mas quem sabe contorná-la, quem sabe subir por cima dela, passar por cima dela, contanto que quer eu esteja na água, no ar, ou no chão, ou na água mais profunda, né? Ou dentro de um carro, ou fora do carro, fora de casa ou dentro de casa. Mas que eu esteja simplesmente vivendo a minha humanidade, louvando a Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu digo, em tudo aquilo que eu coma. Portanto, quer venhais a comer ou beber. Não diz o que você come, nem o que você bebe, porque você já é adulto, você sabe o que deve fazer com todas as coisas. Faça isso como que para o Senhor, dando honras e glórias a Ele. Obrigado, Senhor, porque hoje o dia está arretado. Oh, meu Deus do céu. Às vezes o dia está ruim pra caramba. Eu digo, Senhor, hoje foi daquele jeito. Mas obrigado, sabe por quê? Se eu passei é porque eu estou vivo. E se eu não estou vivo é porque eu estou com Ele. Isso é maravilhoso. Obrigado por ter você comigo até nesse momento, pela paciência. Eu espero que no meio das minhas palavras você possa ter ouvido alguma palavra de Deus para o seu coração e você possa encontrar no meio disso uma felicidade que te faz vibrar o coração. Deus abençoe. Por favor, deixa o teu like aí, tá? Fala alguma coisa, dê a sua impressão, manda para alguém, me ajude aqui nesse canal, porque eu preciso de você. Tá certo assim?
E todos nós precisamos de quem? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessa, amém.